Santo disse, então, deixe que eu fale através das Escrituras. Então, vai parecer um pouco de uma monotonia, mas não vai ser, irmãos, porque em cada verso, Deus vai falar com a gente. Então, a gente vai ler muito a palavra de Deus, porque eu não vou colocar palavras minhas para revelar Cristo a vocês. Começando de Apocalipse, capítulo 4, eu vou ler o capítulo 4 e o capítulo 5. E evite, irmãos, no tocante a vocês, distrações, porque é uma palavra onde o Senhor vai falar através das suas escrituras. Eu só vou pronunciar o que está escrito aqui. Espírito Santo, nós fizemos a liturgia, Pai, de querer interpretar a Tua palavra. Mas nessa noite, Senhor, fale conosco através da Sua suprema revelação, da Tua suprema salvação, Pai. Aqui há almas sedentas por Ti, Pai. Eu sou apenas o canal. Espírito Santo. Tenha compaixão, Pai, e acha, pois queremos nos alegrar em Ti. Abra os nossos olhos espirituais para pôr o Teu santo nome, Pai. Amém. Vamos lá, igreja. Depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciões vestidos de brancos e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante ao leão, o segundo era semelhante ao novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao do ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um dele, respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostravam diante dele, que está sentado no trono, adoravam o que vive para sempre, e depositavam, jogavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu, Senhor, és digno e Deus nosso de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Vi na mão direita daqueles que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono os 4 seres viventes, e entre os anciões, um em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro pegou o livro da mão direita daqueles que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças cheios de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, que procede de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciões, cujo número eram milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Amém. É somente o Espírito Santo para nos dar um entendimento dessa visão. Alguém aqui conseguiu mensurar por um pouco como seria este momento lá no céu? Apenas o Espírito Santo pode dar essa iluminação para entendermos e compreendermos o que João viu e o que ele quis transmitir. Algo que eu não entendia, que as pessoas sempre falavam, a Bíblia muito diz que Jesus era digno. E eu pensava com os meus botões: é claro que ele é digno, ele é Deus, por que ele não seria digno? Então, aquilo que está oculto no texto, que somente o Espírito Santo pode trazer a revelação, ele agraciou a minha vida e me visitou. Então eu compreendi, irmãos, uma coisa, que Jesus é considerado digno não por sua divindade e por tua soberania. Ele é considerado digno por direito e por legalidade. Se entendemos isso, compreendemos que o Cordeiro é o único digno de desatar o selo. A Bíblia fala de uma visão nos céus, onde não tem nenhum pecador, onde não tem inclinação ao pecado, seres angelicais celestiais. Nós lemos aqui a formosura desses anjos, e todos eles temendo disse: quem é digno de pegar ou sequer olhar para este livro? Se os anjos que estavam no céu proclamavam isso, imagine nós, pecadores, falhos, totalmente distante do Senhor. E eu pensava: como? Por que Deus não é digno de abrir este livro? Então eu compreendi, irmãos, que Deus, Jesus Cristo, ele não é digno pela sua divindade e pela tua soberania. Ele é digno porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Somos e servimos a um Deus que as Escrituras chamam ele de justo juiz. O juiz, ele tem as suas leis, as leis espirituais. Você pode não acreditar, você pode dizer que é balela, é furada, mas as leis são verdadeiras e são reais, e quebrar princípios de Deus trará consequências. Pode ser que não seja na mesma hora, no mesmo momento, mas haverá. E cumprir os princípios de Deus também traz as consequências, irmãos. E eu compreendi, irmãos, uma coisa: o que Jesus cumpriu que ele foi digno? Mateus 5,17, ele fala: eu não vim revogar a lei e os profetas, mas eu vim cumprir. Por que ele disse isso? Porque na lei e nos profetas estavam
a característica de alguém que seria plenamente perfeito diante dos olhos de Deus. E ninguém, nascido de carne, era tão perfeito quanto Jesus Cristo para cumprir essa lei. Por isso que ele teve que nascer do ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo, porque o pecado não podia habitar nele. A Bíblia vai nos dizer que nele reside a plenitude de toda a divindade. Ele foi 100% homem e 100% Deus. É esse Cristo que nós estamos falando aqui, irmãos. Quem lembra da visão de Isaías? A mesma coisa que nós lemos aqui. Santo, santo, santo. Isaías capítulo 6. O que João viu, Isaías já tinha visto há muito tempo. Mas o que o texto nos diz é que: a quem enviarei? Os grandes estudiosos dizem que ele não estavam falando com os anjos. Esse a quem enviarei era a mesma conversa que teve em Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A mesma conversa que teve na Torre de Babel. Desçamos. A mesma conversa houve ali. A quem enviarei? Ele não estava falando com o anjo. Isaías foi uma representação figurativa. Ele estava falando do seu filho, e o seu filho se apresenta: eis-me aqui, enviai-me a mim. Então se cumpre isso em João 3,16, que Deus enviou o seu filho, que de antemão já tinha se apresentado para isso, para essa missão. Mas Deus disse: tu sabe que nós vencemos o Satanás por Cristo, mas Cristo venceu Satanás pela obediência. Jesus poderia muito bem, simplesmente, acabar com tudo isso num estralar de dedos, mas ele se reduziu ao servo para vencer Satanás sob a lei de Deus, e isso tornou ele digno. Nós compreendemos isso nas Escrituras. Filipenses capítulo 2, versos 5 e 11, de 5 a 11 diz assim: tenho entre vocês mesmo o modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Pai honrou Jesus Cristo não porque ele era soberano e divino, mas o Pai honrou Jesus Cristo porque já tinha um princípio há muito tempo, escrito lá e dito por Samuel: eu honro aqueles que me honram. E Jesus Cristo ofereceu a honra máxima ao Pai, e por isso foi dado a Ele, confiado a Ele, tudo que nós vamos ler e aprender sobre Cristo aqui. Na hora que eu ouvi este hino, minha fé está em Cristo, minha âncora no mar, minha âncora. Hebreus também fala que a palavra dele é como uma âncora, algo que não se move, algo preso, enraizado. A minha segurança de salvação, a sua segurança de salvação está sobre a vitória de Cristo. E ele não venceu o inimigo com a sua divindade, nem com a tua soberania. Ele venceu o inimigo à semelhança de carne pecaminosa. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele olhou para o Pai e disse: enviai-me, eis-me aqui. Só tem uma maneira de trazer redenção para este povo, meu filho, e tu sabe. Eu preciso de uma oferta agradável e aceitável. Agora imaginemos, irmãos, quem criou os homens? Deus. Quem criou a terra? Deus. Quem enviou seu filho? Deus. Quem aceitou a sua oferta? Deus. Quem dá fé? Deus. Quem leva ao arrependimento? Deus. O que nós fazemos? Nós acreditamos que Cristo consumou tudo isso lá na cruz. Não há mérito meu e nem seu na salvação, pois Ele foi o único digno, o único que conseguiu cumprir cada detalhe, aquele que esvaziou de si mesmo, para poder levar a minha e a sua dor sobre os seus lombos. Desprezado, alguém que não deveria, o servo
justo, sofredor, que morreu por mim e por você, e hoje ele é digno de receber a minha adoração e a sua adoração. Ele, irmãos, é o Cordeiro de Deus. O meu sacrifício na cruz do Calvário não pagaria os meus pecados, não pagaria sequer meia hora da minha existência, mas o sangue de Jesus Cristo, puro e imaculado, ele compreendeu o envio de Deus, e ele falou: eis-me aqui, enviai-me. Mas você sabe que aquele que é vencido pelo pecado se torna escravo dele. Por isso, homem nenhum pode trazer redenção para outro. A redenção da alma do seu irmão custa muito caro, já dizia o salmista Davi. Então tinha que ser alguém puro, totalmente inocente, imaculado, que tinha de ser digno para poder desatar aquele livro. Os anjos nem sequer olhavam para aquele livro, temiam olhar, mas o justo, que sobrepujou todas as coisas, ele não somente olhou, como ele pegou. Ele não somente pegou, como ele desatou os selos. Ele não só desatou os selos, como ele abriu, porque ele foi achado digno diante de Deus. Deus o honrou por sua obediência. A Bíblia diz que Jesus aprendeu obediência, aprendeu a obediência através da dor. Quem somos nós para não obedecermos a esse Deus tão santo e poderoso? E essa revelação, ela não para por aí, irmãos. No capítulo 1 de Apocalipse, do verso 10 ao 18, diz assim: achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos deles eram brancos como a alva lã, como a neve, e os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. E estive morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Você sabe o que é isso? É a consumação do envio. Quando ele fala que ele tem a chave da morte e do inferno, ele olha para o Pai e diz: eu venci pela obediência. Eu venci e despojei Satanás pela obediência, Pai. E tudo isso aqui é meu porque eu conquistei, porque eu esvaziei de mim mesmo e eu fui obediente ao Senhor. Houve momentos em que Cristo disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo, eu estou aqui para cumprir um propósito, seja feita a tua vontade. E nós compreendemos que João se assusta com essa imagem, porque ele viu Cristo glorificado. Ele olhava e dizia: é semelhante ao Filho do Homem, porque Jesus se apresentava como Filho do Homem, mas ele ficou tão entusiasmado com aquela visão de um corpo glorificado, que ele cai por terra. Ele fala: eu conheço, mas eu não o reconheço, eu sei quem é, mas será que eu posso afirmar que é o mestre que eu reclinei a minha cabeça? É o mesmo homem que esteve na polpa do barco comigo? Eu não consigo acreditar, porque ele está em um corpo glorificado. João viu o Filho na sua glória máxima, na sua glória de divindade, e agora Cristo não somente é soberano e divino, como também ele é digno. Por quê? Porque havia uma lei espiritual, havia um princípio, que nem eu e nem você temos a capacidade para cumprir. Então João olha para aquele ser e diz: eu acho que eu reconheço, me parece que me lembra o Filho do Homem, mas o que é isso? Os pés como de bronze, a roupa brilhando de uma tal maneira, é ele com os olhos cheios de fogo. Ele fala: não temas. Quantas vezes os discípulos ouviu de Jesus: não temas?
Quantas vezes eu e você vamos ter que ouvir de Cristo, não temas. E Ele não vai cansar de dizer isso para mim e para você, não temas. Porque a missão que foi dada para mim e para você é o maior empreendimento deste mundo. Vão se levantar, irmãos. Vão se levantar guerras, vão se levantar pessoas, vão se levantar obstáculos. Mas Jesus diz, não temas, porque eu já venci a morte e o inferno. As chaves estão em minhas mãos. Apenas siga adiante. E o que Ele faz? Ele levanta João. Nessa noite, Jesus está levantando você para um propósito, irmãos. Para um único propósito. Proclamar a verdade do Evangelho. Por palavras, por ações e por atitudes, irmãos. A minha salvação, a sua salvação custou um preço inestimável. Quem aqui já assistiu o filme do Resgate do Soldado Ryan? Eu ouvi uma reflexão que no finalzinho, quando via toda aquela tropa para resgatar aquelas pessoas e muitos deles morrem, ele pega um daqueles soldados e fala assim, ó, faça valer a pena. Faça valer a pena. Faça, cristão, valer a pena a morte desse cordeiro inocente. Faça valer a pena através da sua atitude, da sua vida. O culto não é nessas quatro paredes. O culto é lá em casa. O culto é no serviço. O culto é na rua. O culto é na sociedade. Aqui é celebração. Aqui é adoração. Mas o Cordeiro de Deus que te capacitou para uma missão, Ele diz, faça valer a pena. Porque é sangue real que nós fomos comprados. Quando Ele chega diante do Pai, Colossenses capítulo 1, verso 13 e 20 diz assim, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele poderia ter feito isso através da sua soberania, através da sua divindade, mas há um motivo pelo qual Ele não fez, irmãos. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele, Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Entendemos a profundidade desse texto? João capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo 1, verso 1, está falando que tudo que foi criado por meio de Jesus. Em nenhum momento, quando Jesus esvaziou de si mesmo, Ele bateu o pé e foi birrento, vocês me devem adoração, porque eu criei todas as coisas. Em nenhum momento Cristo foi birrento, olha, adorem a mim, porque fui eu que fiz tudo, sem mim vocês não existiriam. Ele falou, olha, eu tenho um propósito muito maior, porque eu não quero que vocês me adorem apenas porque eu criei os céus e a terra, eu quero que vocês me adorem, porque eu resgatei as suas almas do inferno, eu resgatei a tua eternidade da mão de Satanás. E aí ele traz uma revelação, e aliás, eu criei todas as coisas, tá? Pensa, a Bíblia foi escrita para um propósito: trazer e mostrar a salvação de Deus. Deus usa o quê? 5 capítulos de Gênesis para falar sobre a criação, e usa quantos capítulos para falar sobre uma família que viria o Messias? Porque o foco de Deus está na salvação, irmãos. E quando nós conhecemos a Cristo, entendemos e te damos a honra de que Ele é o justo, aquele que recebe toda a honra, aquele que criou todas as coisas, e nós o adoramos por livre e espontânea vontade, irmãos. Ele quer a nossa adoração, não porque Ele criou todas as coisas, por mais que isso já seja um motivo plausível o suficiente da minha vida ser rendida aos pés da cruz. Ele fala assim, eu sou digno, porque eu resgatei a sua alma, porque eu dei o meu sangue real por vocês, meros pecadores. Salmos 8, o que é o homem? O filho do homem, para que dele te lembre? Quem somos nós, irmãos? Pó,
falho, menor do que anjos, vermes, desculpa a palavra, mas infelizmente é isso. Para aquele que está morto no pecado é tudo isso, mas para aquele que olhou para a cruz do Calvário, a Bíblia fala que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nele, não em nós, nos méritos dele e não nos meus. Então Cristo, ele continua, e o apóstolo Paulo, irmãos, que homem abençoado por Deus, como houve tanta revelação, tanta intimidade com Deus. A Bíblia fala que Jesus é o mistério de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. O que é isso, o mistério que esteve oculto? A Bíblia fala que o Antigo Testamento era uma sombra dos bens vindouros. Todo o tabernáculo apontava para Jesus Cristo. Se eu deveria ter trazido essa imagem, se nós observássemos como é que o tabernáculo é feito, nós vemos a cruz de Cristo ali. Na entrada do átrio, a pia da santificação, neste ponto. Ao seu lado esquerdo, o candeeiro, o candelabro. Ao seu lado direito, as mesas, a preposição. À frente, mais um altar. E na frente, a arca da aliança, simbolizando a cruz de Cristo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, onde Deus dava ordem a Moisés, e Moisés escalava as tribos com as pessoas certas, os pelotões certos, porque a arca da aliança ela tinha que ser transportada, e numa época onde havia guerra, irmãos, eles eram treinados para a guerra, mas a arca de Deus tinha que ser transportada de uma maneira segura. Então o nosso Senhor, o nosso general de guerra, ele armava as tribos, posicionava os clãs, que se nós olharmos de uma maneira, de um ângulo de cima, era justamente a imagem da cruz se movendo pelo deserto. Eu deveria ter trazido essa imagem para a compreensão dos irmãos, mas tudo que está escrito converge na pessoa de Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Pessoal, coloca por gentileza Salmos 22, verso 12. Doze. Salmos 22, conhecido como o Salmos messiânico, o Salmos que aponta para Cristo. Olha o que está escrito: muitos bois selvagens me rodeiam, como touros, os poderosos de Bazã me cercam, rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Amém. É um Salmos messiânico do momento exato da cruz, onde todo o desprezo estava sobre o Cristo. Pelos relatos dos evangelhos que nós temos aqui, não existia bois ali. Não existia bois cercando bois de Bazã, não existia leões como de bocas abertas. O que ele estava dizendo? Que naquele momento, na crucificação do Filho do Homem, os demônios cercavam aquele ambiente. Pode ser que, não afirmo isso, que as densas trevas que teve sobre a morte da cruz, seja o ajuntamento de demônios naquele momento. Todos eles olhando para o espetáculo do Filho do Homem morrendo por mim e por você, rindo da morte de Cristo. Porém, mal sabia eles que era justamente aí que Cristo estava expondo eles publicamente. Ali, irmãos, foi a sentença de Satanás, a sentença do pecado, a sentença da morte. Porque a Bíblia fala que logo após ele ter sido colocado sob a terra, ele desceu lá embaixo, no mais profundo abismo.
e se apresentou a todos aqueles. A Bíblia fala que ele pregou, mas ele não pregou para aqueles que estavam lá para a salvação, porque Hebreus 9, 27 diz que ao homem é dado viver uma só vez, vindo após isso o juízo. Então a minha conversão tem que ser em vida. Ele foi lá fazer uma apresentação para aquelas almas, porque o Antigo Testamento já apontava que haveria de se erguer um profeta semelhante, maior do que Moisés. Tanto é que quando Jesus perguntava assim, o que dizem que eu sou? Elias, Jeremias. O próprio João Batista, quando perguntava, João, você é um profeta? Eles faziam, João, você é o profeta? Quando eles falavam o profeta, ele sabia. Ele estava falando daquele que era prometido. Então Jesus, ele desce e se apresenta e fala, vocês que não creram, vocês perderam. E ao mesmo tempo ele chega para Satanás e toma a chave do inferno e da morte. E ali, irmãos, houve o triunfo na cruz. Aqueles demônios que a Bíblia coloca como bois, assistindo o espetáculo da morte de um Deus justo, soberano, pensando que tinham triunfado sobre Cristo, a Bíblia fala que Deus rasgou o escrito de dívida que constava contra a minha vida e a sua vida, e ali escravou, irmãos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que antigamente, no tempo de Roma, quando alguém era levado à prisão, ele tinha promulgado a sua sentença, e quanto tempo ele tinha que cumprir. E quando ele terminava de cumprir, ele pegava esse escrito de dívida e cravava em algum lugar, dizendo, não devo mais nada. Jesus Cristo padeceu para que eu e você não devêssemos mais nada. Todos nós estávamos sobre o império de Satanás, e a Bíblia fala que ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Jesus Cristo, ele fez isso, irmãos, primeiramente, para a glória de Deus Pai. Segundamente, pela obediência do Pai. Terceiro, pelo afeto e o amor que ele sentiu por nós. Se nós lermos o Evangelho, enquanto Jesus passava pregando, evangelizando, a Bíblia diz exatamente com essas palavras, e ele se enchia de íntima compaixão dessas almas. São como as ovelhas sem pastores. Jesus, ele não morreu, irmãos, há 2000 anos atrás. Ele padeceu na eternidade. Há 2000 anos atrás foi a revelação daquilo que já tinha acontecido há muito tempo atrás, irmãos. Sabe por que o diabo é tão furioso contra mim e contra a sua vida? Porque se nele nós somos vitoriosos, em Cristo, então quer dizer que Satanás não tem mais domínio sobre nós. Isso dá uma ira tremenda nele, por quê? Porque a redenção é para homens. A redenção é para ser humano. Redenção não é para anjos, irmãos. Então Satanás, ele se enche de ira porque ele olha para você e vê alguém salvo. Alguém que pecou na mesma semelhança do erro dele, que a Bíblia fala que nós incorremos em Adão, na tentação do orgulho. Foi isso que ele errou. É como se ele olhasse para eles, inferiores, feito do pó, sem honra alguma. Houve redenção, mas para mim, um anjo celestial, o querubim da guarda, eu que andava pelas pedras afogueadas, não houve redenção. Então Cristo despojou esse orgulhoso, este soberbo, lá na cruz do Calvário. É por isso que lá em Mateus, quando fala do publicano e do fariseu, aquele que alcança a misericórdia de Deus, é aquele que se humilha, é aquele que se rebaixa. Você quer alcançar a salvação de Deus, irmãos, é com a cara no pó. A cara no pó, irmãos. A Bíblia fala que aos soberbos e aos orgulhosos, ele resiste, ele vira a face, mas concede honra aos humildes. Não fala que concede honra aos perfeitos, concede honras aos bons, concede honra aos decentes, concede honra ao humilde. Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Entenda que santidade é diferente de decência. Todo santo é decente, mas nem todo decente é santo. Ok? Todo santo anda de uma maneira decente, mas nem todo decente é um santo em Jesus. A nossa vida, irmãos, é para uma coisa: santificar a Deus, seguir a paz com todos. Por quê? Por quê, irmãos? Seguir a paz com todos?
perfeito, sem a qual ninguém verá Deus. E a Bíblia fala. A Bíblia fala, irmãos, que a única maneira de vermos isso que João viu, isso que Isaías viu, tirando a soberania dele, mas eu estou falando enxergá-lo nas pessoas, enxergar em si mesmo, é um andar santo, irmãos. Eu não estou falando de decência, eu não estou falando de ética, não estou falando de moral. Eu estou falando de uma santidade que é produzida na sua alma, no seu espírito. Aquilo que você olha, que você sabe que pecou, mesmo que os outros não saibam que você errou, mas aquilo te dói. Aquilo te mói por dentro, você fala, Senhor, eu não acredito que eu sou tão miserável a este ponto. Ah, mas é só um olharzinho, é só uma mentirinha, é só uma omissãozinha. Irmãos, isso deveria te corroer por dentro, te moer por dentro, mesmo que isso não seja um pecado, como nós vamos dizer, esses grandes escândalos, né, de roubo, de adultério. O mínimo pecado para Deus já é abominável, irmãos. Isaías 58, verso 2, por gentileza. Irmãos, o que distancia a igreja de Deus não é a falta de dinheiro. O que distancia a igreja de Deus não é a falta de reverência. O que distancia a igreja do Senhor é uma coisa. É uma coisa, irmãos. E que essa coisa, Deus pede para que nós olhemos a ela, perdão, é 59, tá? 59:2. Que nós olhemos para ela como Jesus olha, como os santos de Deus olha. Isaías 59, verso 2 diz assim: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o leva a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Aquele que foi santificado através da cruz de Jesus, aquele que é digno de desatar o selo, aquele que é digno não pela soberania, pela divindade, mas pela obediência de Cristo, onde o Pai elevou o seu nome sobre todas as coisas. Tudo, irmão, se sujeita ao nome de Jesus. É por isso que ele fala que se nós olharmos para um monte e falar com fé, saia, ele vai sair. Sabe por quê? Porque o monte, ele tem que obedecer a Jesus Cristo. Algumas pessoas aplicam sentido figurado, isso pode ser, fala para esse obstáculo, mas a fé em Jesus Cristo é capaz de mover, irmãos, o Monte Everest. Por quê? Porque o Monte Everest tem que se sujeitar ao nome de Cristo. Por quê? Porque Deus o exaltou sobremaneira, porque ele foi obediente até a morte de cruz. Nós não sabemos a arma que temos em nossas mãos, disponibilizada por ele, porque foi ele que falou, tudo quanto pedires em meu nome, assim o farei. Irmãos, a minha e a sua boca, irmãos, é para proclamar a libertação da nossa família. A minha e a sua boca, irmãos, é para proclamar a libertação dessas pessoas que não conhecem Jesus. Não devemos desprezar as pessoas, desprezamos os pecados, não as pessoas. Devemos olhar com compaixão para aquela alma, irmãos. Me dói na alma quando alguma pessoa fala assim, é aquele nóia lá, aquela prostituta lá. Calma, é uma alma, é um ser humano, que Cristo morreu por ela. Você está entendendo? Que Jesus Cristo, o puro e santo, morreu por aquele nóia, morreu por aquela prostituta. Por quê? Eu não estou em lugar de juiz. O único juiz é Deus. O justo juiz é Deus. Ele só pede uma coisa: coloca o nome dessa pessoa em oração e eu removerei os montes da vida dela. Todos nós queremos as nossas famílias debaixo de Cristo, mas quantos de nós apresentamos dia e noite as nossas orações? Quantas pessoas falam, Senhor, esta é a minha mãe, este é o monte que está na vida dela, que tem impedido de enxergar, mas pelo nome do Senhor Jesus, eu faço a declaração, que o teu Espírito descerá e abrirá os olhos dela, trará o entendimento de que aquele que é digno de desatar o selo, padeceu também por aquela pessoa que aos olhos da sociedade não tem valor algum. Irmãos, a visão que João e Isaías teve é uma visão tão santa que, com a nossa imaginação, com a nossa mente limitada,
vemos como em parte, como diz o apóstolo Paulo, olhando no espelho, mas o entendimento que Jesus quer trazer para mim e para você é que o sacrifício dele foi suficiente, porque somente um poderia morrer pelo pecado de todos, e esse um tinha que ser um Deus, e esse Deus, ele esvaziou-se de si mesmo, para receber a dignidade de poder transportar a minha e a sua vida para o reino de Deus, através da obediência. Deus abomina a rebeldia. A rebeldia para Deus, irmãos, é um pecado tão... Aquilo entristece o coração de Deus, a rebeldia. Porque Ele não age nos seus filhos rebeldes. Isaías 53, já estou encaminhando para finalizar. Verso 10 e 11 diz assim: Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. O Pai agradou moer Jesus Cristo. Já pararam para pensar nisso? Que o Pai agradou moer o Filho, o justo, o servo sofredor que nunca fez mal para ninguém, ao contrário, só tinha uma missão de resgatar as nossas almas do inferno, e o Pai agradou moer. Por quê? Porque nele, na cruz do Calvário, ali estava o pecado da humanidade. Ele falava, ali a redenção. Se não for agora, não terá outro momento. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, alegre, valeu a pena. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Ele quem? O Pai. Está vendo o fruto do trabalho da alma do Filho. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Você sabe por quê? Eu gostaria de pedir para os irmãos ficarem de pé, o Ministério do Louvor vir aqui. Você sabe por quê que o Pai, ali no verso 11, fala que ele ficou satisfeito? Sabe por que ele ficou satisfeito? Porque em Cristo, todas as profecias se cumpriram nele. Porém, ele diz uma coisa, irmãos. O escritor de Hebreus, citando Isaías 8, ele diz uma coisa. Uma coisa da qual que fez com que o Pai se agradasse em moê-lo. Uma coisa qual fez com que Jesus fosse o único digno lá no céu de pegar o selo. Estamos falando, irmãos, de dignidade, porque ele esvaziou de si mesmo. De legalidade, porque ele obedeceu a uma lei de um justo juiz. Não estamos falando que o Pai, o Espírito Santo, não é digno de fazer isso pela sua soberania e pela sua divindade, mas porque ele acatou o envio lá de Isaías 6. Ele falou, eis-me aqui, eu vou. Para um único propósito, irmãos. O escritor de Hebreus, citando Isaías 8, Hebreus 2,13, diz assim: E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis, aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Você sabe por que Deus se alegrou e teve a sua satisfação, aceitou a propiciação de Jesus? Porque ele já via a minha e a sua vida adorando ele aqui hoje. Valeu a pena, irmãos, pela minha e a sua vida hoje aqui, pela vida de todos aqueles que acreditam que Jesus Cristo padeceu sobre a mão de Pôncio Pilatos, que morreu à terceira hora, ressuscitou ao terceiro dia, por 40 dias andou ali, apresentou-se e foi assunto aos céus. Todo aquele que crê que isso é verdade está salvo, e isso alegra o Pai, porque ele cumpriu o seu propósito. A revelação de Jesus Cristo, o mistério que estava oculto, Satanás que foi despojado lá na cruz do Calvário, ele arde de raiva pela minha e sua vida, porque ele não tem redenção, mas você tem. O seu lugar é no céu, porque você passou pelo sumo sacerdote, você entrou pela porta do céu chamado Jesus Cristo, você colocou a sua confiança, a minha fé está em Cristo. Eu confio que tudo que está escrito aqui sobre ele é verdade.
e Ele satisfaz, Ele fez com que a ira santa de Deus fosse apaziguada. Mas entenda, irmãos, que foi só por um breve momento. Por um momento, enquanto Ele não voltar a buscar a sua igreja, Ele é o intercessor. Ele está entre a humanidade e Deus, e Ele está com as mãos estendidas te chamando para a redenção, te chamando para o céu, irmãos. O tempo, o dia aceitável do Senhor é hoje, mas haverá um momento, irmãos, em que a plenitude se cumprirá, e esse Jesus sairá de cena, e esse Deus irado virá, derramará a sua ira sobre todo aquele que não acreditou que Ele é o Filho de Deus. E todo aquele que não acreditou, irmãos, não fique nessa que vai ter repescagem, lá na tribulação aceito a Ele. Se aqui, irmãos, com o mover do Espírito Santo, o nosso coração já é duro o suficiente, quem dirá lá? O dia aceitável, o ano aceitável, do Cordeiro digno do Senhor de receber a adoração é hoje. E se você recebeu esse Cristo como Deus da sua vida, celebre, celebre. Se você já recebeu, celebre. Se você acredita que Ele é supremo, tem a supremacia sobre todas as coisas, sobre a criação do Senhor, celebre a Ele, irmãos, porque foi pela sua vida, pela sua alma, Ele nos transportou para o reino do Senhor, Ele nos deu a vida em Deus, algo que nós não deveríamos ter, não tem mérito algum, Ele aceitou tudo, porque Jesus é justo, porque Jesus é poderoso, e o Cristo te convida à salvação. Você não precisa vir aqui à frente, você precisa aceitar Ele aí onde você está, e acreditar que a morte dele foi suficiente para a sua entrada no céu, que o Espírito Santo vai te santificar para a sua permanência no céu. Diga uma coisa, irmãos, celebre a morte do justo e a ressurreição do leão, a raiz de Davi.